olhos dos cegos, curando os surdos, limpando os leprosos. Aleluia! Quem precisava de uma ajuda visual naquela época? Quando a substância estava ali, ei, confia em mim. Beijar uma foto não é tão bom quanto beijar a verdadeira garota. Amém? Eu acabei de beijar minha esposa agora. Então, é uma ajuda visual para entendermos melhor. Agora, olha esse auxílio visual onde a arca se abre. Se abrir os painéis, o da direita, dos lados, ouro dentro e fora, isso é o que via. A cruz é a pessoa e a obra de Jesus. Tudo que o Pai tem em mente é sobre Jesus e sua obra completa. É tudo sobre Jesus e sua obra. E você sabia, sabendo Israel disso ou não, eles não entendiam o porquê da cruz, porque a cruz não era uma invenção na época de Moisés. É um juiz que seja justo. Você não quer um juiz que aceite propina, um juiz que favorece pessoas que têm um alto poder aquisitivo, um juiz duro com pessoas que são pobres. Em alguns países existe isso, mas você quer um juiz que é justo. Queremos um juiz justo, mas queremos um juiz que a sua essência, a sua pessoa seja amor. Deus é amor. A Bíblia define Deus como amor, mas também é justo. E na cruz você vê seu amor. E porque ele é justo, você vê Jesus sendo punido, o filho que ele ama, sendo punido. Mas Jesus não cometeu nenhum pecado. Ele não conhecia pecado. Por que ele foi punido? Porque ele carregava nossos pecados. Então vemos o juízo de Deus. Ele não disse, ele é meu filho, isso é coisa de menino, vou varrer para debaixo do tapete. Não! Porque ele carregava os seus pecados e os meus pecados, ele foi punido. Ele foi julgado para que você fosse abençoado. Foi rejeitado para você ser aceito. Amém? Ele usou uma coroa de espinhos para que você pudesse ter a paz de Deus no seu coração e mente. Amém, irmãos? Então, na cruz você vê o amor de Deus. Você vê o seu amor, porque não é você recebendo julgamento. Não é você ou seu filho sofrendo. Na cruz, Deus deu o seu filho para ser o cordeiro que tira o pecado e o que leva à sua punição. Você vê o amor de Deus se misturando com a justiça. Justiça e misericórdia se encontram. Misericórdia e verdade se unem na cruz. Na cruz você vê todos os atributos de Deus, magnificados, glorificados. Toda a exigência da santidade de Deus cumprida. A lei de Deus magnificada. Os 10 mandamentos honrados. E Cristo cumpriu a lei. Não estamos sob a lei hoje porque Cristo lá na cruz cumpriu toda a lei. Estamos sob a graça. Já aprendeu tudo, pode ir para casa. Está sendo abençoado? E observe como o povo de Israel ficava acampado no deserto. Tinham 3 tribos no norte, 3 tribos no oeste, 3 no leste. E na parte do sul, na parte do leste, ficava a tribo de Judá, que era a maior tribo, então era mais longo. Isso era uma visão aérea. Eu não acho que as tribos sabiam que elas estavam nessa formação. Mas se você tiver uma visão aérea, você vai poder ver a cruz. Não é à toa que o profeta Balaão, quando foi amaldiçoar Israel da montanha, ele olhou isso e disse, como eu posso amaldiçoar aqueles que Deus abençoou? Quando Deus olhava para Israel, ele não via iniquidade. Não é que não havia iniquidade, não havia pecado, mas é que Deus não via. Ok? Não é que não temos pecado, é que Deus não vê o nosso pecado, mas Deus vê o sangue. Deus vê o sangue do seu filho, aleluia! Amém, igreja? Então, era assim que o povo de Israel estava acampado, era assim que cada tribo ficava acampada no deserto. Voltando para a arca. Ok, irmãos, vamos dar um passo adiante. Hoje, vamos olhar as varas aqui. Para que serviam? Viu como trouxeram a arca? Fizeram isso porque são desviados. Seguiram o caminho dos filisteus, colocaram em rodinhas em cima de um carrinho. Um carrinho, né? Você sabe? Não foi no carrinho. Eles não usavam um carrinho. A propósito, essa arca é muito pesada. E
Naquela época, os sacerdotes tinham que carregar a arca nos seus ombros. Eles carregavam a arca nos ombros e a Bíblia diz que deveriam colocar varas na base. Tudo que está sendo descrito da arca é tudo personificado, humanizado. Ao invés da Bíblia falar, coloque do lado, a Bíblia diz, do seu lado, coloque isso. No seu pé, coloque isso. Interessante, né? E a propósito, você pensa que a oferta queimada foi a primeira menção da criação dos móveis? No tempo de Moisés, não. Deus mencionou primeiro a arca. Deus começa de dentro para fora. O homem começa do altar onde seus pecados são perdoados e depois ele entra. É bom ver a perspectiva de Deus. É isso que quer dizer o lugar da proteção. Amém? A propósito, ouvir da proteção é o primeiro passo para andar na proteção. Porque se você começar a esperar proteção, Deus trabalha com a fé, a moeda do céu é a fé. Se você for para a Europa, você vai ter que comprar euros. Não vai usar dólar, não vão aceitar. Quer dizer que o dólar não tem valor? Não. Só quer dizer que você está num país diferente. Então a moeda do céu, o banco do céu é a fé. Você não pode comprar bênçãos com dinheiro. Mas se você mostrar a Deus sua fé, Ele vai te mostrar o suprimento. Amém? Está ouvindo? Jesus disse, a tua fé te curou. A tua fé te salvou. É a sua fé. Amém? Sua fé. Tenho muitos testemunhos, mas o que eu quero compartilhar é um testemunho muito importante sobre ouvir da proteção divina, ler sobre proteção divina. Amém? É de um homem de Washington, Estados Unidos. Nós precisamos ouvir boas notícias. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E você não encontra isso no mundo, mas na palavra de Deus. Amém? Este homem diz, é de Washington, Estados Unidos. Eu não consigo nem explicar como os ensinamentos do pastor Joseph do Salmo 91 e sobre orações poderosas têm me transformado. Eu estou cheio de gratidão por causa da fidelidade do Pai Celestial para comigo enquanto escrevo isso. Enquanto eu trabalhava como lavador de janelas, escutava o pastor Joseph Prince, eu não sei como ele fazia isso, lavando janelas e me escutando. Eu escutava o sermão do pastor Prince intitulado Verdades do Salmo 91, a promessa de proteção de Deus revelada. Sabia que a minha filha não consegue estudar sem um barulho? Um dia eu entrei no quarto dela e tinha muito barulho, ela estava escutando louvores tão alto e eu perguntei, como é que você consegue estudar? E disse, assim que eu consigo estudar. A música ajuda ela a estudar. Certa vez estávamos num quarto bem quieto, estávamos no nosso momento de férias, não consegui estudar. Eu perguntei por quê? Muito silêncio. Então eu te digo que essa geração, pessoas que vivem em cidades, quando vão para o interior e respiram ar puro, acabam desmaiando. É verdade. E a única forma de ressuscitá-los é você dando uma ré no seu carro, eles estão lá embaixo, e o escapamento chega perto deles, eu garanto que vão acordar, ok? De qualquer forma, eu não sei como ele lavava as janelas e me escutava ao mesmo tempo. Enquanto lavava as janelas, escutava o sermão do pastor Prince sobre o Salmo 91, a promessa da proteção. Assim que terminava de escutar, eu escutava tudo de novo. Alguns escutam uma vez e acham que já entenderam. Ele escutava tudo de novo. Uma certa semana, aconteceram 2 acidentes no meu trabalho. O primeiro aconteceu quando eu estava ajudando o meu chefe a consertar uma escada com uma lixa elétrica. Eu pensei em usar óculos de proteção, mas quando fui pegá-los, meu chefe ligou a lixa elétrica e na hora saiu pedaços de alumínio e foram direto da direção do meu olho. Mas mesmo o metal sendo quente e afiado, eu só fiquei com um pequeno corte, que sarou no dia seguinte. 2 dias depois eu estava trabalhando no telhado de uma casa, quando um equipamento meu começou a deslizar. E tentei pegá-lo, mas acabei escorregando e caindo do telhado. Aconteceu rápido e antes de perceber, eu acabei caindo em um monte de grama e logo em seguida me levantei. Escute, eu não sei como eu não caí no chão do quintal que tinha 3 metros de largura, ou na cerca que tinha 2 metros de altura.
Eu caí de uma altura de quase 5,5 metros, mas nenhum osso se quebrou. Eu nem fiquei dolorido da queda. Eu creio que Deus me protegeu e vai continuar protegendo. Antes disso, ele estava escutando. Glória a Deus, obrigado, Jesus. Amém, 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 amém. Mais um testemunho de como a graça vai te dar excelência moral. Ok? Papel errado. Eu tenho tantos testemunhos aqui. Essa é uma história mais recente. E essa senhora é da Flórida. E ela diz: Pastor Prince, eu tenho 48 anos de idade e estive envolvida em adultério por mais de 20 anos. Quando eu recebi a Cristo, e já faz tempo, eu confessei os meus pecados para um certo líder da igreja e ele me disse que eu perderia minha salvação se eu continuasse nesse relacionamento. Disseram para ela que ela iria perder sua salvação. Olha o resultado disso. Ele me mostrou a história de uma mulher adúltera. Quantos sabem que o adultério é errado? Sim, nós concordamos. Amém? Só eu acredito. É errado. Ok? Te digo que é errado, mas escute. Não estamos falando disso, estamos falando como alcançar a excelência moral. E não é pela lei, é pela graça. E esse certo líder disse para ela que ela perderia sua salvação. Apesar dele querer me ajudar, ela sabia disso. O líder queria me ajudar, mas eu terminei com medo. Mais insegura, e eu acabei acreditando que Deus não podia me perdoar. Como resultado da insegurança e crença errada, acabei continuando no relacionamento por mais 2 anos. Certo dia, eu escutei você pregando sobre a mesma história da mulher pega em adultério. Eu aprendi que Jesus não acusou nem condenou a mulher que cometeu adultério. Na verdade, ele disse para ela: mulher, onde estão os seus acusadores? Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. A igreja diz: pare de pecar primeiro e não vamos te condenar. Jesus dá o presente da não condenação primeiro e vai te capacitar a nunca mais pecar. Ouvir isso mudou minha vida e fico muito feliz em dizer que não estou mais no relacionamento adúltero. Estou apaixonada pelo Senhor. Agora me vejo do jeito que Jesus Cristo me vê. Obrigado por pregar a palavra e que Deus continue te abençoando. Vamos lá, igreja. Como obter esse resultado? Veja, quando o sacerdote carregava a arca número 1, não podiam carregar a arca. Ela era muito pesada. Era de ouro maciço. A tampa era de ouro maciço. Toda essa tampa era de ouro batido. Na obra de Jesus, ele foi espancado para se tornar nosso propiciatório. Amém? A tampa era um pedaço único de ouro. E aqui, ouro e madeira. Era muito pesada para os sacerdotes. Mas o incrível é isso. Eles morreram quando tentaram carregar num carro de bois. Certo? Deus ensinou a Davi que os sacerdotes deviam carregar nos ombros. Alguns de vocês têm essa escultura que compraram na viagem para Israel. Certo? Quantos têm? Seu bando de ímpios. Vocês vão tanto para Israel e não compraram? Essa aqui é minha, na verdade. Essa está no meu gabinete. É uma figura dos sacerdotes carregando a Arca da Aliança. Ok? E você vê muito desse tipo de escultura em Israel. Isso tudo é para te dizer que a arca era muito pesada, então o que você vê aqui não podia ter acontecido sem a ajuda de Deus. A Bíblia diz que quando Davi viu a forma certa da arca ser carregada pelas varas nos ombros dos sacerdotes, mas era muito pesada, como fariam isso? Mas a Bíblia diz que Deus ajudava os sacerdotes. Ou seja, veja, a sua parte é pela fé. Quando Deus fala para servi-lo, no ministério infantil, no diaconato, vir à igreja, fazer algo por alguém. Se Deus te disser, certo? Deus nunca vai te dar algo que é pesado. Jesus disse: meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Porque se o trabalho vem de Jesus, é sempre fácil. Meu fardo é leve. Meu jugo é suave. Suave e leve. Entendeu? Se ele fala para fazer algo, se ele mandou fazer, é sempre fácil. E o fardo é leve. Se Deus manda fazer algo, você tem que dar um passo de fé. Quando os sacerdotes tocavam na vara e levantavam, ao invés de ficar pesado, ela começava a ficar leve. Você entende?
As varas é que levavam os sacerdotes. É como se estivessem flutuando, como uma mola nos seus pés. A Bíblia diz que Deus ajudava os sacerdotes. E toda vez que você coloca as suas mãos numa tarefa que Deus manda fazer, um ministério, uma viagem missionária, seja o que for, quando Deus fala para você fazer, e você estende a sua mão e toca pela fé, Deus cuida do resto. A nova aliança é como direção hidráulica. A sua parte é colocar a mão no volante, certo? E virar para esse lado, a direção faz o resto. Mas se é difícil, a moda antiga, certo? Não é a nova aliança. Por isso está estressado. Amém? Vocês sabem que eu gosto de pregar. Mas eu sou bastante aqui. Eu ainda estou trabalhando duro, mas eu gosto do que faço. Eu gosto tanto que vocês querem que termine. Estou apontando na direção certa. Mas vocês querem que termine, mas eu tenho tanto para falar. Mas eu vou ter misericórdia de vocês. Mas veja, faça o que você gosta. E o dinheiro vai te seguir. Não faça as coisas pelo dinheiro. Certo? Amém? Alguns seguem o dinheiro. Mas faça o que ama. Ok, então, continuando a história, quando carregavam, quero chamar sua atenção a algo a propósito. Essa figura que você viu aqui não é bíblica, ok? Quando a arca estava viajando, ela nunca era exposta. Ela era coberta com um pano azul, uma cobertura azul. A maioria dos móveis eram cobertos com pano púrpura. A capa do lado de fora era roxa, mas a capa da arca era azul. O que significa celestial? Quando olha para o céu, que cor é? É azul. Por que Deus escolheu azul? Porque Deus queria que soubesse que o céu é azul e o manto do sumo sacerdote era azul. E também diz que a cobertura da arca era azul. E a palavra azul é tekeled. Em hebraico, diga tekeled. E na lei, todos os homens deveriam vestir um manto de oração com tekeled, uma borda. E é disso que Jesus falava dos fariseus, queriam mostrar que eram mais santos do que os outros. Eles nem tinham uma borda normal, eles tinham uma borda como de uma cortina. Eles varriam o chão quando andavam. Eles faziam a orla dos seus mantos bem longas, para mostrar que eram espirituais. Mas a Bíblia diz, quando o Messias vier, nascerá o sol da justiça e salvação trará debaixo das suas asas, canaf. A orla das vestes também era chamada de asas. E a parte azul da orla era chamada de tekeled, azul. O céu é tekeled. A mulher com fluxo de sangue teve uma doença por 12 anos. Ela foi para os médicos e não resolveram. Ficou pior. E ela veio a Jesus e a Bíblia diz que ela tocou a orla das suas vestes. E os judeus sabem que a orla das vestes era a parte azul. Quando tocou a orla azul, o sangramento parou. Ela sentiu no seu corpo que foi curada. Jesus virou e disse, a tua fé te salvou. Escute, a palavra azul, tekelet, é um substantivo. Vem da palavra raiz, kalar, onde Jesus clamou na cruz, está consumado. Mas em hebraico ou aramaico é kula, a palavra raiz de azul. Toda essa arca é coberta da obra concluída. Então, quando ela estava sendo transportada, você não via a arca, você via o azul. Então hoje, quando você olha para o céu, você não vê Jesus, você vê azul. Você vê a humanidade de Jesus? Você vê ele no céu? Não, você vê a cobertura, o azul. Mas tenha certeza que além do azul, Jesus está. Amém? Deus quer que as pessoas vejam um homem celestial, Jesus, e vejam o azul. E quando estavam desencorajados, o povo de Israel olhava para baixo, azul, olha para cima. Amém? Ah, mas se eu tiver a mente celestial, eu não preciso viver aqui nessa terra. Você não é tão celeste assim. Não se iluda, todos nós precisamos de mente celestial.
Foque no Senhor Jesus. E Israel estava prestes a cruzar o Rio Jordão. E foi isso que aconteceu. Olha aqui. Josué 3. E ordenaram o povo dizendo: quando virdes a arca, e a arca estava com eles, os sacerdotes carregavam, ela estava coberta de azul. Quando virdes a arca que os sacerdotes levitas levam, parti vós também do vosso lugar e seguia. Siga Jesus, irmão. Quando ver a arca, olhe para Jesus para ver onde ele está indo. Você tem que olhar para Jesus. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Tire o olho dos homens, até de homens bons. Tire o olho de mim. Não olhe para ninguém, a não ser Jesus. Olhe para ele, corra para ele. Haja contudo distância entre vós e ela. Medida de 2.000 côvados. Eu vou te dizer algo agora mesmo. Nessa época que Josué estava carregando a arca, na verdade os sacerdotes carregavam a arca, é a primeira vez que Israel estava prestes a pisar na terra prometida depois de 40 anos vagando pelo deserto. Ok? E a primeira a entrar foi a arca. Eles passaram pelo Rio Jordão. Você conhece esse lugar? Onde a travessia ocorreu? É o lugar mais baixo, o Mar Morto, é o lugar mais baixo da terra. Muitos já foram lá. O que significa? 1.500 anos depois de Josué e os sacerdotes carregarem a arca no Rio Jordão, veio a arca verdadeira. E naquele mesmo lugar, ele foi batizado. E quando ele saiu da água, Deus abriu os céus. E Deus disse: olhem, esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Está ouvindo? 2 vezes Deus falou essas palavras: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Na primeira, foi no lugar mais baixo de Israel, a área do Mar Morto, onde atravessaram, onde foi batizado. Na outra vez, foi no lugar mais alto de Israel, no Monte Hermon, na transfiguração. O pai disse: esse é o meu filho amado. Então, um conselho para os pais: quando o seu filho for bem, elogie ele, diz que está orgulhoso, mas quando fizer errado e falhar, discipline-o se precisar, mas afirme o seu amor no ponto mais baixo de suas vidas. Amém? Isso foi de graça. Ok, então, 2.000 côvados, eu creio. Vai chegar uma época, Jordão significa lugar de morte. O Rio Jordão significa um lugar de morte. Você entende? Amém? Israel entrou no Jordão. E então, antes de entrarem, o sacerdote carregava. E a Bíblia diz, vamos ler: ordenarás aos sacerdotes que levam a arca do concerto, dizendo: quando vierdes até a borda do Jordão, no momento que os pés dos sacerdotes tocaram a água. E o Rio Jordão estava transbordando nessa época de colheita. Ele estava transbordando. Mas no momento que os sacerdotes, carregando a arca, tocaram na água, verso 16, as águas que vinham de cima, era o lugar mais baixo, levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adã, 20 quilômetros dali, a cidade que está da banda de Sartã. O que significa? A arca, uma figura de Jesus, foi a primeira a entrar no rio da morte. Na verdade, Yarden, Yara descer, Den é julgamento. Ele desceu no julgamento por todos nós. Ok? E Deus partiu o Rio Jordão, 20 quilômetros, e as águas se levantaram no montão. É por isso que o povo de Jericó teve tanto medo. Os gigantes de Jericó tiveram medo. Eles viram o rio se abrir. E Deus levantou o julgamento. Yarden, Den é julgamento. Deus levantou a água até a cidade de Adã. E essa cidade ainda existe. Se você for para a travessia do rio, o lugar está lá, o lugar original. Você pode visitar. 20 quilômetros. Você com certeza vai passar pelo mar de Adã. No nosso itinerário da nossa viagem de Israel, nós vamos passar por lá. Mas muitos vão estar dormindo. Mas se você pedir para o guia te acordar quando chegar, vai ver a cidade de Adã, uma cidade pequena. Mas por que levantou o julgamento até a cidade de Adã? Deus diz: tudo que veio de Adão, a morte, a destruição,
O julgamento, Deus arremessou quando Jesus morreu na cruz. Aquele julgamento que era para nós, Deus arremessou até Adão. Sim! Aleluia! Eu amo meu trabalho. Amo pregar o Evangelho. Amém. Vocês entendem? E diz que está da banda de Sartã. E Sartã significa angustiado, significa angústia. Toda doença e angústias de Adão foram arremessadas. Foram todas empurradas. Foram revertidas. 2.000 côvados. E o côvado é a medida do seu cotovelo até o seu dedo do meio. Isso é um côvado. Eram 2.000 côvados de distância. Israel nunca tocou na água, porque o caminho já estava aberto. A arca entrou, as águas se abriram, Israel caminhou em solo seco. E a água estava a 2.000 côvados de distância. Quando Jesus virá e a morte não vai mais existir, 2.000 anos depois de ele estar aqui, é a nossa geração. Imagine nunca mais morrer. Todo o universo é nosso. E teremos, talvez, carruagens de fogo. Tem carruagens de fogo no céu. E quão rápido você vai viajar sabendo que não vai morrer? A Fórmula 1 vai ser brincadeira de criança. Amém? A morte vai ser destruída. Jesus venceu a morte, mas no nosso caso, tem uma indicação ali, 2.000 anos. A arca entrou primeiro e depois o povo. E as que desciam ao mar das Campinas, pulando para o verso 17, porém os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão. E todo Israel passou em seco. Você viu isso? Até que todo o povo, diga todo o povo, acabou de passar o Jordão. Nenhum homem deixado para trás. Ninguém ficou para trás. Eu creio em segurança eterna porque quando Jesus salva, Ele salva eternamente. Ninguém foi deixado para trás. Posso ouvir um amém? Amém? Ninguém ficou para trás. Outra versão diz que todos passaram em limpo, completamente pelo Jordão e caminharam em solo seco. Amém? E a propósito, os sacerdotes ficaram com a arca no meio do rio até todo o povo passar. Isso nos diz que Jesus é o primeiro a entrar a sua situação e é o último a sair. Esse é o lema do exército de Israel, de todos os exércitos do mundo. Per capita, o número de oficiais mortos durante a batalha, certo? No exército de Israel, muitos são mortos durante batalhas. Mais do que qualquer país do mundo, eles morrem em batalhas. Os oficiais morrem primeiro, porque os oficiais lideram da frente. No exército israelense, eles dizem, sigam-me. Amém. Jesus é o primeiro a entrar e o último a sair. Amém? Pastores e líderes, temos que ser os primeiros a entrar em qualquer situação no que diz respeito ao povo. Como líderes, nós devemos possuir as nossas posses. Se algo não está funcionando, pergunte ao Senhor por que não está funcionando. No que eu estou errando? Não culpe o povo, não diga que eles são rebeldes, que não têm coração para Jesus. Culpe a si mesmo, pergunte no que eu estou errando. Entre você primeiro, depois vão seguir. Amém? Essa é a natureza de Deus. Seja o primeiro a entrar e o primeiro a sair. Quando a arca era transportada, é por isso que vocês viram a cruz no acampamento. E a arca estava no meio. Vamos ver. Onde está a arca? No meio, onde a nuvem estava. No Santo dos Santos, é onde estava o tabernáculo. O Senhor está no centro. Ele diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei eu no meio. Quando Jesus foi crucificado, o Pai achou adequado que ele fosse crucificado não nos lados, mas no meio. Quando ele ressuscitou, ele apareceu para os discípulos que estavam assustados no cenáculo, no meio deles. No livro de Apocalipse, João ouviu uma voz. João se virou para ver quem falava e ele viu um cordeiro no meio do trono, viu Jesus. Então, o Pai quer que você coloque Jesus no meio do seu casamento.
Não é para vocês olharem um para o outro e tirarem um do outro. Devem tirar do Senhor e ministrar um ao outro. Nós somos egoístas. Eu, para mim, eu sou isso, eu sou aquilo. Esquece isso, você tem Jesus. Ele é a sua fonte. Amém? Você não tem desculpa. Jesus é a terceira pessoa no seu casamento. Amém? Coloque Jesus no centro dos seus estudos, da sua carreira. Coloque Jesus no centro e tudo será mantido junto. Amém? Quando viajavam juntos, numa fila no deserto, e a arca estava no centro. Mas quando tinha um problema, quando acontecia algo, a arca era colocada na frente. A arca era a primeira a entrar. A Bíblia diz que a arca fazia uma jornada de 3 dias antes do povo chegar para encontrar um descanso para eles. Então, da sua parte, você o coloca no centro. Da parte dele, ele vai à sua frente, preparar o caminho. Isaías diz, porque não saireis apressadamente, nem vos ireis fugindo, porque o Senhor irá adiante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Ele pode estar em qualquer lugar, certo? Ele estará na sua frente para limpar o caminho, e não se preocupe com os inimigos atrás. Ele será a sua retaguarda. Não se preocupe com terrorismo. Deus será a sua retaguarda. Ele vai na sua frente. Mas às vezes, no meu pensamento humano, na minha forma natural de pensar, eu digo para mim mesmo, as pessoas não agradecem a Deus. Até que Deus as liberte. Por exemplo, está doente? O médico fala que você tem uma doença. Você ora a Deus e Deus te cura. E você volta ao médico, o médico diz, não encontro nada. Agora você dá glória a Deus. Certo? Mas às vezes uma condição está tentando chegar até você e Deus diz, não! Você não percebe e não agradece a Deus. Então Deus vai à frente consertando os seus caminhos. Mas você não agradece porque tudo para você é normal. Mas o inimigo tinha dispositivos. Mas se nós soubéssemos a verdade, agradeceríamos mais a Deus. Temos que agradecer. Sermos gratos a Deus. Às vezes, pensamos que Deus deve deixar os obstáculos no caminho na nossa maneira humana de pensar. Assim, você enfrenta o obstáculo, pede ajuda, Deus te ajuda e você agradece. Mas Deus é tão bom que vai à sua frente. Eu me lembro quando a Jéssica tinha 3 ou 4 anos e fomos para a Disney e ela ficou com os olhos arregalados, olhando tudo. E o primeiro brinquedo que fomos foram aquelas xícaras que rodam. E quando saímos ela ficou, uou! Aonde eu me meti? E eu percebi um pouco de medo nos seus olhos. E ela era pequena, então era um pouco assustador estar num parque cheio de atrações. Então eu disse para minha esposa, eu vou nos brinquedos primeiro. Então eu entrava nos brinquedos primeiro e falava, ela vai gostar desse. Esse brinquedo vai ser bem legal para a idade dela. Ou esse aqui vai assustar ela, ela não vai gostar. Vai assustar ela, sabe? Então papai ia na frente para abrir o caminho para ela. O Senhor vai à sua frente. Então, se você tem medo que as pessoas vão vir e roubar alguma coisa por trás, vão vir de trás sem você saber. Principalmente na rua, você tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado com ladrões que roubam. Se você dá bobeira, alguém vem por trás e pega a sua bolsa. Então tem que ter cuidado com a sua retaguarda. O bandido geralmente vem por trás. É muito triste que fazemos parte de uma cultura do medo, de escassez. Não é suficiente, tem que tomar vantagem. Toda janta é a última ceia. Eu falei para vocês que eu ia voltar nesse assunto, certo? E vivemos com a mentalidade do medo. E Deus diz, não se preocupe com o que vem de trás. Quando estiver dirigindo, não olhe somente para o retrovisor. Se baterem em você, vão pagar. Seu trabalho é olhar para frente, é por isso que o seu para-brisa é grande e o seu retrovisor é pequeno. Você tem que olhar para frente, não para trás. Amém? Tem que seguir em frente. Deus vai ser a sua retaguarda. Posso ouvir um amém? Ele vai na sua frente. Deixa eu ilustrar. Muitos de vocês viram o filme Os 10 Mandamentos. Eles chegaram ao Mar Vermelho. Então, eis que atrás deles eles viram nuvens de poeira. Eram as carruagens do Egito correndo em direção a eles.
agora estavam presos e disseram a Moisés: tu nos trouxeste aqui para morrermos? É sua culpa, Moisés, eles vão nos matar. E antes de Deus abrir o mar, o que aconteceu? Vamos ler Êxodo 14. E o anjo de Deus, A maiúsculo, quando fala anjo de Deus, está se referindo a Jesus. Ele não é um anjo, Jesus é Deus. Mas aqui essa palavra anjo é um termo genérico para representar Deus. É sua forma pré-encarnada. O anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Inicialmente estava na frente e os inimigos vieram por trás. Olha isso. Foram para trás. Para protegê-los por trás. E ia entre o campo dos egípcios, os inimigos, e o campo de Israel. E a nuvem era escuridade para aqueles, para os egípcios. E para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Em um mundo escuro, podemos ter luz. Nossa família pode viver na luz. Eu falei para vocês que eu nunca ouvi ninguém pregar sobre Israel no Egito, quando as pestes estavam acontecendo. Teve uma peste que era trevas, que era espessa, não podiam ver nada. Mas a Bíblia diz que os filhos de Israel no Egito tinham luz em suas habitações. Eu li isso muitas vezes, mas não entendia que essa luz era sobrenatural. Porque se essa luz pudesse ser acesa com faíscas e palha, então os egípcios podiam fazer a mesma coisa. Mas não puderam acender naquela noite. Então era essa luz nas suas famílias, a luz na sua casa, a luz na sua família no mundo escurecido. É sobrenatural. Vocês podem ter luz nas suas habitações. Amém? Enquanto o mundo fica escuro, a luz vai brilhar mais. O caminho do justo nunca fica pior, fica cada vez mais brilhante. O caminho dos homens, quando o homem faz algo, é bom no início, mas vai ficando pior e pior. Tudo do homem fica pior, pior e pior. O chá quente fica cada vez mais frio. É por isso que evolução é um absurdo. Não dá para uma forma inferior ficar superior. Tudo na vida degrada. Tudo fica menor. Então Deus é o que ia na frente e ia atrás, os protegendo. Você entende? Quero que sinta nesse mundo inseguro, quando viajar, não só isso, mas quando você levantar pela manhã também, saiba que o Senhor foi à frente. Ele verificou o lugar e diz: filho, pode vir. Deus fala às suas ovelhas. Ele é o bom pastor. E o que ele diz? Que quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Quando tira as suas ovelhas, vai adiante delas. Ele vai adiante, ele lidera. E as ovelhas o seguem porque conhecem sua voz. A propósito, eu me lembrei de algo. Você sabia que na arca de Noé, o barco de Noé, quando Deus disse para entrarem, olha aqui em Gênesis: entra tu e toda a tua casa na arca. Não é como se Deus estivesse do lado de fora falando para entrarem na arca. Deus já estava dentro, ele falou: entrem na arca. Depois de toda a inundação, depois de a arca estar flutuando, certo? E finalmente parou no Monte Ararat. Eles esperaram por um tempo para a terra ficar seca. Deus disse no próximo capítulo: saia da arca tu. Deus foi o último a sair, porque Deus falou: sai tu da arca. Primeiro a entrar, último a sair. Jesus vai na frente primeiro. Voltemos a João 10, e eu vou finalizar com essa passagem. Ele vai adiante delas e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Agora, em nenhum lugar na Bíblia diz que você tem que aprender a ouvir sua voz. Já está implícito, é um fato. As ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Você não tem que ensinar. As ovelhas têm que ensinar cabras. Mas se nasceu de novo é ovelha. Mas pastor, você é ovelha? Não discuta. Escute. Você tem que crer. Amém? Já está implícito. As ovelhas ouvem sua voz e o seguem.